Fala, meu povo do Química Total Online, tudo bem? Professor Caio Martins aqui para explicar um pouco dessa mudança, desse rebuliço que está acontecendo hoje, dia 4 de janeiro de 2023, porque a UERJ anunciou mudanças no regime do seu vestibular. Sai o sistema único, voltam os sistemas de primeira e segunda fase que a gente tinha até 2019, né, que foi o ano anterior ao ano da pandemia. Muitas coisas vão mudar e é essa a nossa intenção, esclarecer todas essas mudanças para o ano de 2024. Por que 2024? Porque a UERJ ela sempre realiza a numeração do ano do seu vestibular no ano de entrada do aluno. Então, se ele faz a prova em 2023, ele entra em 2024. Então, o último vestibular que teve, se eu não me engano, foi dia 4 de dezembro de 2022, foi a UERJ de 2023, né? Para o ano de entrada agora em 2023. Então, o vestibular que vai ter nesse ano é a UERJ de 2024. Beleza? Beleza. Dito isso, vamos entender um pouquinho o que foi o exame de 2023 para que a gente entenda como vai ser o exame de 2024, né? Para que a gente volte ao que a gente tinha antes do período pandemia. Em 2023, ela realizou o que a gente chama de modelo único de vestibular. A UERJ de 2024, ela vai realizar o sistema de primeira fase e segunda fase. É muito importante que a gente entenda essa diferença. Vamos ver. Vamos entender primeiro como é que funcionou o exame único. Se liga. O exame único ele era composto por 60 questões, então a gente tem 60 questões mais a redação. Essas 60 questões elas têm um peso de 1,5 e a redação ela tem uma contagem total de 10 pontos. Então, quando a gente pega a nota final do nosso candidato, vou chamar de NF, ela vai ser o número de questões desse cara vezes 1,5 mais o ponto da redação. Então, vamos simular que eu tenha pego um aluno que tenha tirado as 60 questões, né? Então, vou pegar esse aluno que tirou 60 questões e tirou 8 na redação. Qual vai ser a nota desse cara? A nota final desse cara vai ser 60 vezes 1,5 mais 8 da redação, né? 60 vezes 1,5 dá 90, mais 8 igual a 98 pontos. Isso daqui é o que esse aluno vai levar para a sua nota de corte para a definição se ele vai entrar ou não na sua vaga em determinado curso, certo? O pontuador máximo que a gente pode ter na UERJ são 100 pontos, certo? Dentre esses 100 pontos, 90 pontos são distribuídos entre as questões mais os 10 pontos da redação, sendo isso a gente soma os 100 pontos totais. Então a redação ela é importante? É, mas ela não tem o mesmo peso que tem no Enem, por exemplo. No Enem, ela é uma redação que vai mudar muito a percepção. Ela pode jogar muito para cima, não pode jogar muito para baixo. Aqui ela não tem uma diferença tão grande assim no seu resultado final. Tudo bem? Então, essa é a UERJ de hoje. Agora, como é que seria a UERJ de 2024? Como é que vai funcionar? Dificulta? Ao meu ver, dificulta. Né? O aluno ele vai ter mais problema. Por quê? Porque na segunda fase a gente tem o exame discursivo. É, isso aí. E aí, ao mesmo tempo que dificulta, ela simplifica. Por quê? Porque ela torna a concorrência menos desleal. E por que ela torna a concorrência menos desleal? Porque aqui, no exame único, a gente tem questões objetivas. Isso favorece o aluno que não estudou tanto ou que não sabe tanto chutar. E nesse chute, cara, ele tem 4 alternativas. Obviamente, ele tem 25% de chance de acerto. Ou seja, ele tem 25% de chance de, chutando, acertar uma questão. Aqui a gente não tem TRI, as questões médias, fáceis e difíceis valem a mesma coisa. Não é como é no Enem. Então, essa forma de exame único, ela favorece um pouco ao aluno que não estudou tanto. Por quê? Porque tem o benefício do chute. Ah, mas na UERJ 2024 também vai ter. É. Só que com o exame discursivo, ele separa o joio do trigo. Então, ele realmente vai classificar aquele cara que estudou e não aquele cara que chutou. Torna mais difícil? Torna. Mas torna mais leal o processo de concorrência, tá? Então, vamos explicar como é que vai funcionar o UERJ 2024. Simples, rápido e fácil. A primeira fase do exame, ela vai ser composta pelos exames de qualificação. Então, a primeira fase do exame, ela é composta pelo primeiro exame de qualificação, é o primeiro EQ, mais o segundo EQ, tudo bem? Como esses EQs vão funcionar? 60 questões. E aí, volta o regime de conceitos. O que são os conceitos? Os conceitos, eles podem variar de A a E. Então,
a gente tem o conceito A, o conceito B, o conceito C, o conceito D e o conceito E. Esses conceitos, eles são dados a partir do número de questões que a pessoa acerta. E aí, o conceito A, ele é um conceito que vem de 60 questões de acerto até 43. Então, se o aluno ele acertar entre 60 questões ou 43, ou seja, 60 até 43, ele tem conceito A. Se ele acertar de 42 questões até 37 questões, ele tem conceito B. De 36 questões até 31 questões, ele tem conceito C. Se ele acertar de 30 questões até 25 questões, ele tem conceito D. E se ele acertar de 24 questões até nenhuma questão, ele tem conceito E. Cada um desses conceitos aqui me gera uma certa pontuação. Essa pontuação é o que a gente vai levar para a segunda fase, para somar ao que a gente vai adquirir ali e chegar aos 100 pontos. Então, o conceito A, ele carrega 20 pontos ao todo. E a gente vai diminuindo de 5 em 5. Então, o conceito B traz 15 pontos, o conceito C traz 10 pontos, o conceito D traz 5 pontos e o conceito E não pontua. Então, esse candidato aqui do conceito E é o candidato que é eliminado. Ele não está apto a realizar a segunda fase. Tudo bem? Beleza. Então, é de eliminado, de fato. Então, você só consegue ir à segunda fase, ou seja, você só se classifica para a segunda fase com uma pontuação de, no mínimo, 5 pontos, ou seja, pelo menos um conceito D, tá? Menos que isso, você não entra. E aí, você tem duas chances para poder fazer isso. Você tem o primeiro exame de qualificação e o segundo exame de qualificação. Você não é obrigado a fazer os dois. Professor, não consegui fazer o primeiro exame de qualificação. Eu vou poder fazer o exame de segundo de qualificação? Sim, sem o menor problema. Eu fiz o primeiro. Posso fazer o segundo? Pode. Como é que funciona isso? Se eu fizer um, substitui a nota do outro? Como é que funciona? Vamos lá. Vamos pegar um aluno. Pegar o Joãozinho, vai. Joãozinho fez o primeiro exame e tirou um conceito B. Beleza. É um bom conceito dependendo daquilo que você quiser de curso, tá? Mas aí o Joãozinho quer medicina. Medicina precisa de um conceito A, tá? Entra com o conceito B? Entra. Mas aí você precisa ser perfeito na segunda fase, ou seja, você precisa gabaritar tudo. E a gente vai chegar lá e a gente vai ver que não é tão fácil assim gabaritar a segunda fase, tá bem? Então, ele precisa de um conceito A. O que acontece? Aí o Joãozinho vai e tenta fazer o segundo exame de qualificação e tira C no segundo exame de qualificação. O que acontece com o Joãozinho? Joãozinho vai substituir o C pelo B? Não. O que acontece quando você faz os dois exames de qualificação? Você carrega a nota do maior deles. Então, se Joãozinho fez o primeiro exame e tirou B, e no segundo ele tirou C, que é uma nota inferior, ele exclui a nota C e carrega para a segunda fase o B. Tudo bem? Beleza. Então, você fez os dois exames, você carrega o maior conceito, seja do primeiro, seja do segundo, tanto faz. Aquele que for maior, você vai carregar para a segunda fase. Professor, Mariazinha foi fazer o vestibular e no primeiro exame, logo de cara, tirou A. Mariazinha precisa fazer o segundo exame? Só se ela quiser, né? Então, ela não é obrigada a fazer o segundo exame. Assim como ela fez o primeiro, ela pode fazer o segundo? Pode, só que ela só vai ter uma única chance de chegar na pontuação que ela quer. Então, vamos pegar a Mariazinha. Vamos pegar a Mariazinha como nosso exemplo. Vamos carregar a Mariazinha. Mariazinha, então, tirou A no primeiro exame e se deu férias do segundo exame, se preparou até a segunda fase. A segunda fase, ela é composta pelas provas específicas, tá? Então, a segunda fase, ela é composta pelas provas discursivas. Essas provas discursivas, elas precisam ser informadas com antecedência. Como assim? No ato da sua inscrição, você vai, na inscrição do exame discursivo, se continuar como era antes, você tem que informar qual é o curso que você pretende fazer. Por quê? Porque a partir desse curso, você vai ter as provas específicas que você vai fazer e o peso de cada uma delas. Então, vamos supor que eu tenha, por exemplo, sei lá, Mariazinha quer medicina.
né? Então, a segunda fase ela é composta por 2 provas discursivas mais a redação. Sendo que dessas provas discursivas, elas valem 60 pontos ao máximo e a redação vale 20 pontos. Mariazinha quer medicina. Como é que seria para medicina? Poxa, ela quer medicina. Então, medicina, ela tem como específicas química, biologia. Cada uma dessas provas tem 10 questões cada uma delas valendo 2 pontos. Então, essa tem 10 questões, essa tem 10 questões. Cada uma vale 2 pontos, ou seja, essa prova ao todo ela vale 20 pontos. Assim como essa daqui também vale 20 pontos. Pô, mas, Caio, você falou que as provas cursivas tinham um total de 60 pontos. Aqui eu só estou ganhando 40. Tá faltando 20 pontos nessa brincadeira aí. É, porque tem regime de peso, né? Para medicina, a química ela tem peso 1. A biologia tem peso 2, ou seja, essa prova aqui ela vai valer 40 pontos ao máximo, enquanto que essa daqui vai valer 20 pontos ao máximo. E é isso para toda a prova, tá? Então, independente do curso que você escolher, você tem 2 provas, uma delas vai ter peso 2, outra vai ter peso 1. E aí você sempre vai ter um somatório de 60 pontos ao final, certo? 20 daqui, mais os 40 daqui vale peso 2, e aí você tem os seus 60 pontos. Você vai pegar a sua redação de 0 a 20, vai ver a sua pontuação e você vai somar. Então vamos supor que Mariazinha tenha tirado 8 na sua redação. Mariazinha, então, vai ter tirado 16 pontos na sua redação. Vamos supor que na prova discursiva, Mariazinha tenha tirado 18 pontos em Química e que ela tenha tirado 35 pontos em Biologia. Qual vai ser a nota final da Mariazinha? Os pontos do maior conceito, mais discursiva 1 vezes 1, discursiva 2 vezes 2, mais a redação. Tudo isso aqui tem que ser menor ou igual a 100 pontos. Então aqui, nesses 35 e 18 pontos, eu já estou considerando essa multiplicação pelos pesos, né? Então é 35 pontos já considerando o peso 2, até 40. É 18 pontos considerando o peso 1. Então, lembra, Mariazinha pegou o conceito A. Então, Mariazinha levou 20 pontos da primeira fase. Então, a nota final de Mariazinha vai ser conceito A, então 20 pontos, mais discursiva 1, ela teve 18 pontos, mais discursiva 2, ela teve 35 pontos, mais a redação, que se eu não me engano ela tirou 8, então leva 16 pontos pela redação. Ou seja, Mariazinha teve uma nota final de 89. Olha que coisa maluca. Então, Mariazinha teve 89 pontos, o que é uma nota excelente. Mariazinha com certeza disputaria muito bem a nossa vaga para medicina, tá? Então, vamos recapitular como é que funciona agora a UERJ. Primeira fase, primeiro exame, segundo exame, né? Então, você pode fazer qualquer um dos dois, pode fazer os dois, pode fazer o primeiro, pode fazer o segundo, tanto faz, até você chegar no conceito que você ache coerente. Professor, como é que eu vou saber qual conceito é coerente? Você tem que ir lá nas estatísticas. A UERJ ela oferece essas estatísticas para você e lá tem a nota de corte do último candidato. Então, você sabe qual foi a pontuação mínima que esse candidato teve no ano anterior. Então, você pode levar isso como base para os anos seguintes, certo? Você tem os seus conceitos, cada conceito é medido pelo número de questões, e é isso que você leva para a segunda fase, exceto o conceito E. A segunda fase é composta por 2 provas discursivas, são as provas específicas que são dadas para você antes de você fazer a prova, né? No ato da sua inscrição, quando você coloca o curso que você vai fazer. Então, nesse momento, você já tem que saber qual é o curso, porque você só tem uma opção, porque é a partir disso que eles vão designar as provas discursivas para você, certo? E você também vai fazer uma redação que vale 20 pontos. Então, as provas discursivas têm um total de 60 pontos, uma valendo 20 pontos, que é de peso 1, outra valendo 40 pontos, que é de peso 2, ou seja, cada questão vale 2 pontos, certo? E aí, no final, você pega, soma tudo isso, e aí você tem a sua nota final, certo? Lindo, tranquilo, perfeito. Então, essa vai ser a UERJ daqui por diante, tá bem? Então, a UERJ volta ao seu molde antigo. Preparem-se, porque ela torna o processo mais difícil, né? O processo como um todo é mais trabalhoso. Você tem uma prova específica, então você precisa estudar.
ela é uma prova, a prova específica de Química da UERJ é uma prova muito abrangente, então ela mistura muitos conceitos. É uma prova bem chatinha de fazer, se você não souber, você vai ter problema, tá bem? Então, apesar disso, você tem uma concorrência um pouco mais leal, porque você vai concorrer com a galera que sabe, né? Você não vai concorrer com o acaso. O acaso daquele aluno que chutou um monte de questões e acabou tirando um número de questões maior que o seu. Porque o chute é meio que uma loteria, dependendo de como a pessoa leve isso. Tá bom? Então espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu tiro para você. Valeu, falou, tchau, tchau.